Causos e histórias de Minas Gerais. História de hoje: o ataque dos marimbondos. Essa história aconteceu há muito tempo. Não sei ao certo em qual cidade de Minas Gerais, mas quem me contou garantiu que era verdadeira. Como em quase toda cidade pequena de Minas Gerais, na praça principal ficavam a igreja matriz, a prefeitura, a casa paroquial e a venda principal. Nessa cidade não era diferente. Além desses edifícios, na mesma praça ficava a pensão de Dona Cotinha. Na pensão havia uma janela de uma saleta que nunca era aberta, porque nela havia uma enorme casa de marimbondos. Não se sabe por que cargas d'água ninguém a removeu enquanto ainda era pequena. Embora fosse do interesse da molecada derrubar o ninho, nenhum deles tinha tido coragem para isso, pois sabiam que o castigo era certo. Assim, a casa de marimbondos permaneceu naquele lugar por muito tempo. Mesmo quando precisou ser pintada a janela, os pintores tiveram cuidado para não derrubar a casa dos marimbondos. Sempre que um novo hóspede chegava, Dona Cotinha explicava a situação e pedia para que ninguém mexesse na casa dos marimbondos. Porém, um dia chegou um hóspede vindo da capital. Justo nesse dia, Dona Cotinha estava atarefada preparando o almoço e se esqueceu de dar as devidas instruções ao recém-chegado. O senhor foi até o seu quarto e, ao passar pelo corredor em direção ao banheiro, viu uma saleta escura com a janela fechada. Sem pensar duas vezes, ele abriu a janela para que o ar circulasse, sem saber que ali, justamente ali, estava o ninho dos marimbondos. Foi o suficiente para que o pandemônio começasse. Os marimbondos saíram em debandada, atacando todos que encontravam pelo caminho. O cabo Vicente, que se gabava de ser muito valente, foi o primeiro a sair correndo da praça e, na pressa, perdeu seu cap. O padre Tiago, que atravessava a praça para almoçar na casa paroquial, viu a nuvem de marimbondos se aproximando. Tentou correr, mas tropeçou na batina e caiu estatelado no meio da praça. O sacristão, que estava na porta da igreja, ficou sem saber se corria para ajudar o padre ou se escondia dentro da igreja, mas a coragem durou pouco e ele entrou correndo e bateu a porta atrás de si. Enquanto isso, seu Gervásio tentava desesperadamente fechar as portas da venda, mas tropeçou no saco de feijão e foi parar em cima de um saco de estopa. Seu Tunico e seu Mundico proseavam tranquilamente sem perceber a confusão. Quando o enxame chegou, seu Mundico gritou: "Corre, Tunico! É marimbondo bravo!" Os dois se enfiaram para dentro de uma casa, fechando as janelas rapidamente. Porém, o cavalo de seu Mundico não teve a mesma sorte. Levou uma ferroada e saiu desembestado, correndo pela cidade afora. Cecel, que estava de bobeira na praça, ao ver a confusão, saiu gritando desesperado: "Acudam, marimbondos!" Mas, obviamente, isso não adiantou muito e os marimbondos continuaram causando estragos. A molecada que saía da escola naquele momento ficou dividida. Não sabia se corria ou se parava para rir, porque moleque adora uma boa bagunça. Dona Leninha, a professora, não sabia se corria ou se ralhava com os meninos. Por sorte, naquele dia, a praça estava tranquila, pois era um dia comum. Fosse domingo, o estrago teria sido muito maior. Depois de algumas horas de confusão, muitos curativos de fumo e barro nos calcanhares, a cidade finalmente se acalmou. O hóspede, envergonhado, se desculpou com todos, prometendo que da próxima vez que visse uma janela fechada, perguntaria o motivo antes de abrir. A história se espalhou, virando lenda na cidade. Dizem que Dona Cotinha nunca mais deixou de alertar qualquer visitante sobre a temida janela dos marimbondos,
para que ninguém esquecesse a lição daquele dia de confusão. História, Rosálio Aira. Edição e narração, Rosalie Henriques. Você gostou desse caos? Dê o seu like e inscreva-se no nosso canal para ouvir mais histórias.